Anaconda devorou o cachorro Caramelo, veja o que ele fez dentro da barriga para se salvar. Um silêncio incomum pairava sobre a vila ribeirinha naquela manhã. A enchente da madrugada havia deixado rastros de lama, barulho de madeira arrastando no rio e um sumiço inexplicável. O cachorro Caramelo, mascote da comunidade, conhecido por sua teimosia, esperteza e o hábito de visitar todas as casas da redondeza, simplesmente desapareceu. E não foi qualquer sumiço, uma criança jurava ter visto o cão sendo engolido por uma cobra gigantesca durante a tempestade. Mas o que parecia o fim foi, na verdade, o começo da aventura mais inacreditável já vivida naquele vilarejo. Dentro da barriga da anaconda, onde ninguém imaginaria ser possível sobreviver, algo estranho começou a acontecer. E enquanto o cachorro lutava de forma inimaginável por sua liberdade, uma bióloga da cidade, recém-chegada com a missão de estudar a fauna local, se vê envolvida em um mistério que vai desafiar tudo o que ela aprendeu sobre ciência, natureza e sobrevivência. Essa história vai te surpreender. Vai te emocionar. E vai te fazer olhar diferente para tudo aquilo que achamos impossível. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa jornada extraordinária. A chuva começou como sempre começava naquela região da Amazônia brasileira, grossa, quente e insistente. Era começo da estação das águas, e todo mundo já sabia que, com ela, vinha a cheia, a lama, os barulhos misteriosos da mata e os animais saindo dos esconderijos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aquela madrugada traria. O vilarejo ribeirinho, rodeado por árvores centenárias e cortado por um rio barrento de águas temperamentais, parecia dormir em paz. Mas à beira do trapiche, um pequeno ser acordado cheirava o vento com atenção. Caramelo, o vira-lata amarelo que era praticamente patrimônio da vila, farejava algo diferente naquela noite. Não era só a chuva. Tinha um cheiro forte, estranho, quase metálico. Caramelo tinha o hábito de percorrer a vila mesmo durante a madrugada. Sabia onde cada morador dormia, quais casas deixavam restos de comida, e onde podia se abrigar quando o céu desabava de vez. Mas naquela noite, mesmo com o pelo molhado e a lama cobrindo suas patas, algo o impelia a continuar. Ele rosnava abaixo, atento. Ao longe, um barulho incomum ecoou. Um som de algo pesado, se arrastando, como um tronco sendo puxado contra o chão molhado. Caramelo esticou o pescoço. E então viu. Na margem do rio, quase se confundindo com o barro, movia-se uma figura monstruosa. Um corpo cilíndrico, grosso como um tronco de mangueira, deslizava em direção às palafitas. Era uma anaconda gigantesca, de escamas úmidas e olhos sem expressão. Ela parecia não ter medo dos humanos, movia-se como quem está em casa. Caramelo latiu alto. O som ecoou como um tiro na madrugada silenciosa. Algumas janelas se abriram, mas as pessoas, acostumadas com os latidos de alerta do cachorro, apenas voltaram a dormir. De novo, esse cachorro brigando com algum tatu, murmurou uma senhora de dentro de sua rede. Mas não era tatu. E Caramelo sabia. A anaconda, atraída pelo movimento, virou-se para ele. Com um bote veloz e silencioso, envolveu o cachorro com seu corpo. Houve um som abafado, um grunhido, e então, silêncio. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido, como se soubesse que havia algo errado. Os moradores foram despertando aos poucos, alguns indo verificar seus quintais, outros ajudando a remover detritos trazidos pela cheia. Foi quando a criança mais falante da vila, Davi, notou algo estranho. Cadê o Caramelo? Ele perguntou alto, já perto da beira do rio. Ninguém sabia responder. Caramelo estava sempre por ali, aparecendo em cada canto, ganhando pedaços de pão, lambendo as mãos dos mais velhos. Seu sumiço, mesmo em meio à confusão da chuva, era notável. As crianças começaram a procurar. Davi, acompanhado de 2 colegas, percorreu as trilhas ao redor, chamando pelo nome que o cãozinho jamais ignorava. Mais nada. Foi quando Davi voltou correndo, com os olhos arregalados. Eu vi. Eu vi o Caramelo sendo engolido por uma cobra enorme. Ele gritou, tremendo. A princípio, ninguém acreditou.
Era comum as crianças misturarem lendas com realidade. A história da cobra grande fazia parte do folclore da vila há gerações. Mas quando foram até o local indicado, encontraram marcas no chão molhado, rastros largos, circulares, e, mais impressionante, manchas de pelo dourado grudadas nos galhos e pedras. A notícia correu rápido. A anaconda gigante era real, e o cachorro mais amado da vila havia sido levado por ela. Uns choravam, outros rezavam, e alguns poucos começaram a culpar a natureza, dizendo que estava se revoltando. Foi nesse clima de tensão que chegou à vila a bióloga urbana, recém-designada para monitorar a fauna da região durante a estação da cheia. Seu nome era Ana. Jovem, metódica e cheia de equipamentos, Ana veio ao vilarejo em nome de um projeto financiado por uma universidade federal. Mas logo ao chegar, deparou-se com a comoção coletiva. Me desculpem, mas, e vocês estão dizendo que um cachorro foi engolido por uma anaconda? Ela perguntou, tentando não parecer cética demais. Davi, com lágrimas nos olhos, entregou-lhe um punhado de pelos amarelados. Foi o Caramelo. Ele latiu, a cobra apareceu, e ele sumiu. Ana, mesmo relutante, levou os pelos para análise rápida. Confirmou, eram de um cão. E sim, havia marcas consistentes com uma serpente grande, muito grande. A vila começou a se dividir. Alguns queriam caçar a anaconda e vingar o cãozinho. Outros, liderados pela benzedeira da vila, acreditavam que Caramelo agora era parte do espírito da mata. Ana, acostumada com dados, medições e lógica, viu-se diante de algo que transcendia sua experiência acadêmica. O que mais a intrigava, porém, era um detalhe captado por um dos sensores que havia deixado perto da mata no dia anterior. Havia movimento interno e dentro da anaconda. E não era só digestão. Era como se o animal estivesse se agitando de dentro. Enquanto isso, dentro do escuro abafado da cobra, Caramelo não estava parado. A primeira sensação fora sufocante, mas ele rapidamente se adaptou. Havia bolsas de ar, leves pulsações e umidade. E havia cheiro. Muitos cheiros. Entre eles, o cheiro de algo familiar, terra, folha, água suja e até mesmo o perfume de sabão que algumas senhoras da vila usavam nas roupas. Ele não entendia exatamente onde estava, mas sentia que ainda havia tempo. Sentia que estava vivo. E se estava vivo, precisava sair. Começou a se mover. Usava o corpo, forçava os músculos, latia em estalos curtos, mais como uma comunicação do que um pedido de socorro. A serpente reagia. Movia-se diferente. Como se obedecesse. Caramelo percebeu. Ele ainda não sabia como, mas tinha encontrado um jeito de influenciar os movimentos da cobra. E aquilo era só o começo. A floresta nunca era totalmente silenciosa, nem mesmo à noite. O coachar de sapos, o barulho das folhas balançando com o vento, e os chiados de insetos formavam uma sinfonia constante. Mas naquela tarde abafada, enquanto o céu ameaçava outra pancada de chuva, a mata parecia segurar o fôlego. Como se ela própria soubesse que algo fora do comum estava acontecendo. Ana, com o cabelo preso em um coque apressado e as botas cobertas de lama até o tornozelo, caminhava por uma trilha estreita guiada pelo ancião da vila, seu Jorge. Ele era um homem de poucas palavras, pele curtida pelo sol e sabedoria acumulada por décadas de convivência com aquele pedaço de mundo. Ela foi por aqui, disse ele, apontando para uma trilha marcada por folhas esmagadas e galhos partidos. Não vai longe. É grande demais para se esconder por muito tempo. Ana verificava seu GPS portátil, mas o sinal era fraco. Tudo o que tinha eram as coordenadas dos sensores que havia deixado instalados na semana anterior, antes da cheia. Um deles, o mais ao norte, tinha captado dados curiosos, batimentos internos, movimento constante e uma temperatura corporal muito acima do esperado para uma serpente. Jorge, e o senhor acredita que o cachorro ainda está vivo? Perguntou Ana, sem tirar os olhos da trilha. O velho parou, esfregou o queixo. Eu não acredito, eu sei. Como? A floresta falou. Ana quase riu, mas conteve-se.
Algo na forma como ele falou impedia qualquer sarcasmo. O menino que viu, o barulho diferente que ouvimos à noite e os morcegos fugindo da gruta. Tudo isso é aviso. E tem mais, completou, entregando-lhe um pedaço de papel amarrotado. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor. Mostrava a cobra, com olhos tristes, e dentro dela, o caramelo desenhado com detalhes, o focinho molhado, a língua de fora, e as patas abertas como se estivesse nadando. Davi fez isso hoje cedo, disse o velho. Disse que sonhou com o caramelo. E no sonho, ele falava. Ana, agora com o papel nas mãos, sentiu um calafrio que não vinha da floresta. Aquilo não era ciência. Mas era algo. Algo real. Caramelo se adaptava. O ambiente escuro dentro da anaconda não era agradável, mas já não era hostil. Ele havia aprendido que certos movimentos provocavam reações. Quando pressionava um lado do corpo, a cobra virava para aquele lado. Quando latia com uma sequência específica, ela parava. Aquilo não era dominação. Era comunicação. Na ausência da visão, ele passou a confiar nos cheiros e vibrações. Sentia o cheiro de terra molhada, de raízes quebradas, de ninhos abandonados. E sentia também os batimentos da cobra, lentos, mais firmes. Era como se, de alguma forma, ela estivesse confortável com ele ali dentro. Em um momento, sentiu algo novo. Um cheiro forte de frutas, seguido de um som abafado de água corrente. A cobra havia chegado a um igarapé. Caramelo reconheceu. Já estivera ali com Davi. Era um dos pontos de banho das crianças da vila. Um lugar onde o som dos pássaros se misturava com o riso humano. E então ele latiu. Na vila, Davi parou de brincar com as outras crianças e olhou para a mata. Vocês ouviram isso? Ouvi o quê? Perguntou uma das meninas. Um latido, mas não foi aqui perto. Foi, lá de dentro. As crianças correram para a beira da mata, mas foram barradas pela benzedeira da vila, Dona Lourdes, que apareceu com um galho de arruda na mão e uma expressão preocupada. Vocês não vão se meter na mata agora. Tem coisa viva lá dentro, e coisa que não gosta de ser incomodada. Mas o caramelo está vivo. Eu ouvi. Insistiu Davi. Dona Lourdes se agachou, olhou nos olhos do menino, e com voz firme respondeu, se ele está vivo, é porque a mata ainda não o levou. E se a mata ainda não levou, ela quer que ele volte. Mas ele vai ter que achar o caminho sozinho. Ana chegou ao igarapé alguns minutos depois. O sinal do sensor havia ficado mais forte ali. Suas mãos tremiam levemente, tanto de cansaço quanto de expectativa. Colocou os fones de ouvido e conectou ao gravador que captava sons do solo. Havia ruídos, como sempre, mas um deles se destacou, 3 latidos curtos, seguidos de um silêncio profundo. Depois, 2 latidos mais longos. Ela engoliu em seco. Era uma sequência. E se fosse código? Ela voltou para o acampamento improvisado na casa comunitária da vila e passou a noite estudando os sons, tentando associá-los a padrões. Usou algoritmos simples de reconhecimento acústico. Às 2 da manhã, teve um resultado, o mesmo padrão se repetia em todos os sensores de solo, sempre vindo do mesmo local. A cobra estava se movendo em círculos. Não era comportamento natural. Caramelo estava cansado. Cada esforço dentro da cobra era uma batalha. Mas agora tinha um objetivo, guiar a anaconda de volta à vila. Havia lembranças marcadas por cheiro, por sensação térmica, por barulhos específicos. Lembrava do cheiro do bolo de macaxeira da Dona Teresa. Do som das panelas na casa da senhora com voz rouca. Do cheiro de sabão em pedra da casa de Davi. Usava essas memórias como âncoras. E toda vez que sentia algo semelhante, estimulava a cobra a seguir naquela direção. Ele não sabia quanto tempo conseguiria manter aquele controle. Mas precisava tentar. Ana, no dia seguinte, reuniu os moradores para uma conversa importante. A serpente está voltando. E está respondendo a estímulos do ambiente.
Eu sei que parece absurdo, mas acredito que o caramelo esteja influenciando o comportamento dela. Houve murmúrios. Isso é coisa do diabo, disse um homem mais velho. Ou talvez seja o contrário, respondeu Dona Lourdes calmamente. Talvez seja coisa de quem foi escolhido. Escolhido? Tem histórias, antigas, e de animais que se conectam com a natureza de forma única. Eles escutam a floresta. Falam com ela. E quando estão em perigo, a floresta fala com a gente. Ana respirou fundo. Então vamos ouvi-la. Eu preciso ir até a gruta onde o sinal é mais forte. Mas preciso de ajuda. A expedição partiu no dia seguinte. Ana, Jorge, Lourdes e Davi, que insistiu em ir, dizendo que o caramelo confiava nele, o seguiram pela mata, guiados pelos dados e pela intuição. Na gruta, encontraram marcas frescas de serpente. E um cheiro fraco, mas inconfundível, o cheiro do caramelo molhado. Ana instalou sensores térmicos na entrada da gruta. Horas se passaram. Até que algo se moveu. A cobra. Enorme, silenciosa, majestosa. Ela parou a poucos metros deles. E então, latiu. Não com voz, mas com o movimento do corpo, ritmado, seco, direto. Como um chamado. Ana deu um passo à frente. Caramelo, e você está aí? De dentro da boca da serpente, um som abafado, um latido. E então, lentamente, com movimentos precisos, a cobra abriu a mandíbula e de dentro dela, entre saliva, folhas e uma aura de resistência impossível, surgiu o focinho do cachorro caramelo. Vivo. Molhado. Com os olhos brilhando como nunca antes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o vento ousava se mover. Os pássaros, costumeiramente barulhentos àquela hora, pareciam observar de longe. A anaconda permaneceu imóvel, seu corpo longo ainda meio enrolado entre as raízes úmidas da entrada da gruta. E diante dela, entre todos os olhares atônitos, estava ele, Caramelo. O cachorro da vila. O vira-lata teimoso, valente agora, definitivamente, inesquecível. Davi foi o primeiro a reagir. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto corria em direção ao cãozinho. Ana tentou segurá-lo, por instinto, mas era tarde demais. Ele já estava abraçado ao pescoço do caramelo. Ignorando o cheiro forte de umidade e o estado lamacento do animal. Você voltou. Você voltou, caramelo. Gritou, com a voz embargada. O cachorro lambeu o rosto do menino, abanando o rabo com dificuldade, como se até isso estivesse lhe custando energia. Mas ele estava feliz. Com os olhos semicerrados e o focinho úmido tremendo, Caramelo se entregava ao carinho como se finalmente tivesse encontrado o caminho de casa. Ana se aproximou devagar. A serpente continuava parada, observando. Um comportamento completamente fora do esperado. Nenhuma hostilidade. Nenhuma reação agressiva. Era como se ela estivesse esperando aquilo acontecer. Isso não é possível, sussurrou Ana, mas para si mesma. Nenhuma serpente regurgita uma presa depois de tanto tempo e ainda com vida. Dona Lourdes, com sua calma ancestral, aproximou-se e se ajoelhou ao lado de Caramelo. A floresta protege aqueles que a respeitam, disse, passando a mão pelo dorso do cachorro. E às vezes, a própria mata escolhe seus mensageiros. Ana respirava com dificuldade. Não era cansaço, era confusão. A lógica não dava conta daquilo. Estavam ali diante de um evento que desafiava todos os seus estudos, suas certezas, seus parâmetros acadêmicos. E então, como se obedecesse a uma última ordem silenciosa, a anaconda se virou lentamente, deslizando de volta pela trilha que havia aberto na vegetação. O corpo imenso desapareceu entre as árvores, sem pressa, como se sua missão ali tivesse sido cumprida. De volta à vila, o retorno de Caramelo virou um acontecimento. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, oferecer comida, acariciar sua cabeça.
O cachorro, ainda fraco, foi colocado em um cantinho sombreado da casa comunitária, onde recebeu cuidados simples, um banho morno com sabão de coco, água fresca com um pouco de mel, e o silêncio protetor da vila inteira que, pela primeira vez em muito tempo, compartilhava de uma mesma emoção. Ana, por sua vez, isolou-se por algumas horas. Sentia que precisava processar aquilo antes de tentar explicá-lo. Reviu os dados. Comparou com artigos. Enviou mensagens para colegas pesquisadores. Tudo o que recebeu de volta foram dúvidas, piadas ou teorias improváveis. Nenhum deles estava lá. Nenhum vira o que ela viu. Mais tarde, naquela noite, foi até a casa de Dona Lourdes. A anciã estava sentada na varanda, enrolando fios de cipó para fazer uma cestinha. A senhora acredita que o caramelo estava se comunicando com a cobra? Perguntou Ana, sem rodeios. Acreditar, minha filha? Eu vi. E senti. E ele também sentiu. Isso não é coisa de laboratório. É coisa de alma. Ana ficou em silêncio. Mas não pense que isso aconteceu à toa. Ele saiu diferente dali. Você vai ver. Diferente como? Ele escutou a floresta por dentro. E agora ela vai continuar falando com ele. Nos dias que se seguiram, Ana decidiu estender sua permanência na vila. Pediu autorização à universidade para manter uma base ali por mais 2 meses. O projeto ambiental original foi temporariamente suspenso, se ela alegou questões de campo complexas. Na verdade, ela queria observar Caramelo. Entendê-lo. E a mudança no cachorro era sutil, mas real. Ele já não corria tanto quanto antes. Parava por minutos longos encarando o rio, ou deitava-se debaixo da mangueira da praça em silêncio, como se escutasse algo que mais ninguém percebia. Os moradores diziam que ele estava mais calmo, sábio, até ao sério. Mas continuavam mesmo quando o assunto era comida, e bastava ouvir um saquinho de biscoito ser aberto que ele vinha correndo. Ana também começou a registrar as interações dele com outros animais. O mais estranho aconteceu no 7º dia após o retorno. Um filhote de preguiça caiu de uma árvore, machucando uma pata. Caramelo foi o primeiro a encontrar o animal. Ele não latiu. Apenas se deitou ao lado do filhote e emitiu um som baixo, quase um gemido. A mãe da preguiça, que observava da copa, desceu com calma, sem medo algum do cachorro, pegou o filhote e subiu de novo. Todos que viram a cena ficaram em choque. Enquanto isso, Davi não desgrudava de Caramelo. Passava as tardes ao lado dele, inventando histórias sobre o que havia acontecido dentro da cobra. Dizia que Caramelo tinha uma lanterna mágica no coração que iluminava a barriga da serpente, e que havia encontrado outros animais perdidos lá dentro, ajudando-os a escapar. Ana, embora sinta ceticismo, anotava tudo. Aos poucos, percebia que as lendas locais, as falas das crianças e os sussurros da floresta talvez estivessem mais conectados do que imaginava. Até que um novo desafio apareceu. Na 4ª semana após o retorno de Caramelo, um grupo de pesquisadores chegou à vila. Eram ligados ao projeto original que Ana havia participado. O líder, um cientista renomado e ex-orientador de Ana, veio com uma proposta clara de capturar a anaconda para estudo genético. Argumentava que um espécime com comportamento tão incomum poderia representar um avanço científico inédito. Pode ser a chave para entender mutações ambientais em grandes répteis, disse ele. E não se preocupe, tudo será feito com autorização do IBAMA. Temos apoio federal. Ana ficou dividida. A chance de uma descoberta científica real estava diante dela. Mas também estava Caramelo, que havia se recuperado graças àquela mesma cobra. E mais, a vila toda agora via a anaconda como parte do equilíbrio da floresta. Muitos acreditavam que ela era uma guardiã. Ela salvou o Caramelo, disse Davi. Não é certo prender ela. Não é questão de certo ou errado, rebateu o pesquisador. É ciência. E a ciência precisa entender. Ana pediu tempo. Sozinha, foi até a beira da floresta. Caramelo a seguiu. Quando ela parou, ele sentou ao seu lado. O que eu faço?
Hein, Caramelo? O cachorro apenas olhou para o mato fechado. E latiu uma vez. Um som seco. Firme. Como um aviso. Naquela noite, Ana recusou o projeto. Disse que a vila e seus habitantes, humanos e animais, tinham direitos que a ciência não podia atropelar. Ela sabia que perderia apoio, talvez até o financiamento, mas não podia trair o que havia visto e sentido. Nos meses seguintes, a vila mudou. Tornou-se referência em turismo ambiental e observação de fauna. Ana ajudou a criar uma cooperativa local. Caramelo virou símbolo de resistência e equilíbrio ecológico. Sua imagem passou a enfeitar murais, canecas, camisetas. E toda vez que alguém novo chegava ao vilarejo, querendo ouvir a história do cachorro que sobreviveu dentro da cobra, encontrava Davi pronto para contar cada detalhe. Se Caramelo, deitado ao sol, abanando o rabo com tranquilidade, como se dissesse, foi só mais uma aventura. Mas para todos os que viveram aquilo, foi um milagre. O sol queimava com menos força naquele fim de manhã. Era uma dessas raras pausas entre as chuvas pesadas que castigavam a vila quase todos os dias. As crianças corriam com os pés sujos e as roupas leves, brincando entre os troncos das árvores, enquanto os mais velhos aproveitavam o calor temporário para secar roupas, varrer varandas e tomar café em silêncio. No centro de tudo, Caramelo dormia. Estava esticado sob a sombra de uma jaqueira, em sua nova posição oficial, um guardião da vila. Todos pareciam respeitar aquele lugar como se fosse um altar. Mesmo os adultos, que antes mal notavam o cachorro, agora o tratavam com reverência. Mas Ana sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Desde seu retorno, Caramelo estava diferente. Não apenas fisicamente, se ele já havia recuperado o peso, a força e o brilho dos pelos, mas em comportamento. Ele não se assustava com nada. Não corria atrás de galinhas. Não brigava com outros cachorros. E o mais curioso, estava sempre onde mais precisavam dele. Uma criança se perdia por minutos na mata? Caramelo surgia do nada, levando-a de volta. Um idoso tinha uma queda na varanda? Caramelo aparecia, latia até alguém vir ajudar. Na noite da tempestade mais recente, quando os galões de diesel ameaçaram cair no rio, foi ele quem arrastou o pano que impediu a queda. Ana estava registrando tudo. Tinha cadernos cheios de anotações, gravações em áudio, pequenos vídeos. O que mais chamava sua atenção, porém, não era o comportamento do cão, mas a conexão que ele parecia ter criado com a floresta. Caramelo parava diante das árvores como se conversasse com elas. Cheirava o chão e depois olhava fixamente para os galhos, como se esperasse uma resposta. Você se tornou parte de algo que eu não entendo, né? Sussurrou Ana certa vez, enquanto o observava. Naquela tarde, decidiu ir além. Pegou sua mochila, colocou uma pequena câmera, cantis de água, um caderno de campo e seguiu o cachorro. Não chamou ninguém. Apenas esperou Caramelo levantar, farejar o vento e partir. Ele foi. E ela seguiu. A trilha era antiga, mas pouco usada. Passava por um igarapé raso, por troncos caídos e clareiras cheias de fungos coloridos. Ana anotava tudo. Caramelo andava em linha reta, sem hesitação, como se tivesse um mapa mental que ninguém mais conhecia. Cerca de 1 hora depois, chegaram a um ponto inusitado. Era um pequeno morro, coberto por samambaias densas. No topo, havia um tronco seco, retorcido, que parecia ter sido queimado há muitos anos. Caramelo parou ali, sentou-se diante do tronco e ficou em silêncio. Ana chegou ofegante. Que lugar é esse? Ela tirou fotos, checou os arredores. Não havia sinal de perigo. Mas havia algo ali. Um cheiro. Um calor suave. E um som muito leve. Como se o tronco ressoasse uma vibração do interior da terra. Foi quando ela percebeu, o tronco estava oco. E dentro dele havia marcas e garras pequenas, queimadas no interior da madeira. Caramelo rosnou baixo. Um aviso, não de medo, mas de atenção. Ana, cuidadosamente, passou a mão por dentro do tronco.
Encontrou algo, uma pequena pedra polida, de cor azul esverdeada, lisa como sabão. Era estranhamente fria, mesmo sob o sol. Guardou-a, isso aqui, e não estava aqui por acaso. Caramelo latiu uma vez. De volta à vila, Ana procurou Dona Lourdes. Entregou-lhe a pedra, que a anciã recebeu com respeito. Ficou minutos em silêncio, observando o objeto. Isso é do tempo dos antigos. Pedras assim não aparecem e elas são dadas. Dadas por quem? Pela floresta. Ou por aquilo que vive dentro dela. Ana tentou sorrir, mas engoliu o impulso. Aquele não era o momento para questionamentos científicos. E o que significa? Que Caramelo está se tornando um elo. Um canal. Entre o que está dentro e o que está fora. Ana voltou para casa com a mente fervendo. A ideia de que um cachorro pudesse ser escolhido como o elo espiritual ou com a floresta era fantástica demais. Mas algo dentro dela começava a aceitar que nem tudo precisava se encaixar na lógica tradicional. No dia seguinte, um novo acontecimento sacudiu a vila. Uma equipe de engenheiros apareceu com ordens para iniciar a construção de uma nova estrada de acesso, que passaria justamente pela região onde Ana havia seguido Caramelo. A estrada era parte de um plano antigo de expansão, engavetado por anos, mas que agora, com o aumento do turismo na vila, voltava à tona. Vai melhorar o comércio, trazer mais visitantes, argumentava o engenheiro-chefe. Um progresso necessário. Os moradores ficaram divididos. Alguns queriam a estrada. Outros temiam as mudanças. E Ana sabia, no traçado da obra destruiria parte da floresta onde Caramelo havia conduzido ela e onde encontrar a pedra azul. Dona Lourdes foi categórica, se abrirem caminho por ali, não vai ser só mato cortado. Vai ser equilíbrio quebrado. Ana procurou o engenheiro. Tentou explicar a importância daquele trecho da floresta, mas recebeu apenas risos e promessas vagas. Com todo respeito, doutora. Isso aqui não é filme de cachorro mágico. É concreto e asfalto. A reunião terminou com protestos de alguns moradores, mas a obra foi marcada para a semana seguinte. Na madrugada seguinte, Caramelo sumiu. Davi foi o primeiro a notar. Chamou pelo cachorro várias vezes. Nada. Todos começaram a procurá-lo, vasculhando os becos, as casas, as margens do rio. Nada. Ana, com o coração apertado, seguiu sozinha até o tronco no topo do morro. E lá estava ele. Deitado ao lado do tronco, como um guardião. Olhava fixamente para o céu. Havia uma serenidade profunda em sua expressão. Ana sentou-se ao seu lado. Você sabe o que está vindo, né? O cachorro não respondeu. Apenas encostou o focinho em sua perna. No dia seguinte, a vila amanheceu envolta em neblina. O tipo de névoa espessa que mesmo os moradores antigos diziam nunca ter visto. E então, sons começaram a surgir da floresta. Primeiro, passos. Depois, latidos. E então, algo ainda mais estranho, o som de um chocalho antigo. De tambor. E vozes que não vinham de nenhum lugar visível. Os engenheiros, ao verem aquilo, recuaram. Disseram que era perigoso avançar com aquela neblina. Um deles, supersticioso, jurou ter visto uma sombra imensa cruzar o mato. Uma sombra com olhos brilhando. O prefeito da cidade vizinha, avisado da confusão, veio pessoalmente à vila e ordenou a paralisação da obra até segunda ordem. 2 noites depois, a floresta estava em paz novamente. A vila inteira se reuniu em frente à casa comunitária. Caramelo estava lá, deitado sob a luz da lamparina, enquanto Ana mostrava imagens, dados e gravações do comportamento do cachorro nos últimos dias. Ele não nos salvou só uma vez, disse. Ele continua nos salvando. De nós mesmos. Todos aplaudiram. Até mesmo os mais céticos. Dona Lourdes levantou a pedra azul. A floresta escolheu. Cabe a nós escutar. A vila votou, naquela mesma noite, em assembleia pública, e a estrada não passaria por ali. Buscaram rotas alternativas.
E mais do que isso, decidiram criar um santuário ecológico em torno da área do morro e da Gruta da Serpente. Ana ficou encarregada de cuidar do projeto. Caramelo recebeu oficialmente o título de o protetor da floresta, em uma cerimônia simples, com coroas feitas de folhas, aplausos, e um osso gigante que alguém trouxe da feira da cidade. Davi fez um discurso, o Caramelo não fala, mas ele ensina. E agora ele é parte da mata. E a mata é parte de nós. Naquela noite, Ana se sentou à beira do rio, com Caramelo ao seu lado. O céu estava claro, as estrelas refletindo nas águas calmas. Pegou seu caderno e escreveu: talvez nunca se explique cientificamente o que aconteceu aqui. Talvez não precise. Algumas coisas são feitas para serem sentidas, não estudadas. Caramelo me mostrou isso. O cachorro levantou-a. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Cabeça, como se aprovasse. E juntos, sob o brilho da lua, eles ouviram o som da floresta. Viva! Equilibrada. E em paz. Os dias que se seguiram à decisão da vila de preservar a floresta foram marcados por uma calma inédita. O santuário ecológico começava a ganhar vida, e Ana, com a ajuda dos moradores, organizava mutirões para limpar trilhas, sinalizar caminhos e montar pequenas placas educativas. A presença de Caramelo era constante, e sua relação com a comunidade se fortalecia a cada momento. Apesar do sucesso aparente, Ana sentia uma inquietação profunda. Havia algo mais na floresta, algo que ela ainda não compreendia, se aquela sensação a acompanhava mesmo nos momentos de maior satisfação. Certa manhã, enquanto verificava um sensor de umidade próximo ao igarapé, Ana percebeu um movimento diferente. Caramelo, que a acompanhava, parou abruptamente e começou a farejar o ar com intensidade. Seus olhos focaram uma direção na mata densa. O que foi, Caramelo? Perguntou Ana, inquieta. O cachorro avançou, mas com passos lentos, cautelosos, como se estivesse entrando em um território sagrado. Ana hesitou, mas decidiu segui-lo. A trilha os levou a uma clareira que ela ainda não conhecia, protegida por uma cerca improvisada de cipó e troncos. No centro, havia um círculo de pedras, uma espécie de altar antigo, coberto de musgo e pequenas flores silvestres. Ana sentiu o coração acelerar. Estava diante de algo ancestral, muito além da ciência que estudava. O ar parecia vibrar de uma forma diferente, como se o tempo ali se dobrasse. Caramelo sentou-se ao lado do altar, olhando fixamente para o centro das pedras. Foi então que Ana ouviu os primeiros sons. Um sussurro leve, quase inaudível, como se a floresta falasse por meio do vento. O cachorro levantou as orelhas e latiu baixinho, convocando-a a ouvir. Ela fechou os olhos, tentando captar as vozes. Protejam a terra, guardiões, parecia dizer o vento. Ana se perguntou se estava ficando louca. Mas Caramelo, ao seu lado, respirava com a calma de quem entende aquela linguagem. No dia seguinte, Ana decidiu pesquisar mais a fundo sobre o altar e o círculo de pedras. Consultou livros, conversou com moradores mais velhos e até com um historiador visitante que ocasionalmente passava pela vila. Descobriu que aquela área tinha sido, séculos atrás, local de rituais indígenas para agradecer e pedir proteção à natureza. O altar era uma memória viva desses tempos, preservada pela própria floresta. Ana sentiu o peso da responsabilidade. Se a vila e o santuário queriam ser um modelo de convivência, precisavam respeitar também a história e os rituais daquele lugar. Com a autorização dos moradores, ela organizou uma pequena cerimônia para reinaugurar o altar, convidando todos para participar e aprender sobre as tradições ancestrais. Caramelo esteve no centro da roda, quieto, como um guardião silencioso. Nos dias seguintes, Ana percebeu que as mudanças no comportamento do cachorro se intensificavam. Ele parecia mais atento, mais sensível ao ambiente. Quando alguém se aproximava da floresta com intenções ruins, como madeireiros ilegais que rondavam a área, Caramelo latia com vigor, alertando os moradores. A vila toda passou a se unir em torno do protetor de quatro patas.
A sensação era que ele não era apenas um animal de estimação, mas um elo vivo entre passado, presente e futuro. Mas nem tudo era tranquilo. A decisão de parar a construção da estrada irritou alguns políticos locais, que começaram a pressionar para retomar a obra. Eles argumentavam que o progresso era inevitável e que a vila não poderia se fechar ao desenvolvimento. Ana recebeu mensagens ameaçadoras, sutilmente dizendo para desistir do santuário. A pressão se tornou palpável. Certo dia, ao voltar de uma reunião na prefeitura, ela encontrou seu laboratório improvisado vandalizado. Equipamentos quebrados, anotações espalhadas, amostras perdidas. Ela sentiu o peso da luta. Sabia que não poderia recuar, mas o caminho seria mais difícil do que imaginava. Caramelo ficou ao seu lado durante toda a noite, como um fiel guardião. Davi, preocupado, resolveu agir. Reuniu um grupo de crianças e jovens da vila para criar uma brigada do caramelo ou um grupo de vigilância voluntária que ajudaria a proteger o santuário e a apoiar Ana nas atividades. Eles usavam apitos, lanternas e comunicavam-se por rádio amador. O espírito de união crescia, e a vila se fortalecia contra as ameaças externas. Caramelo virou o símbolo da resistência. Enquanto isso, Ana descobriu que a pedra azul, guardada por Dona Lourdes, tinha uma propriedade curiosa, quando colocada perto do altar, emitia uma vibração que fazia as plantas ao redor crescerem com mais rapidez e vigor. Ela começou a estudar o fenômeno, sem entender se era apenas um efeito natural ou algo sobrenatural. Mas uma certeza ficou clara: a conexão entre Caramelo, a pedra, o altar e a floresta era real e profunda. Certo dia, durante uma tempestade violenta, um grupo de madeireiros ilegais tentou invadir o santuário. Caramelo, Davi e a brigada do Caramelo se uniram para barrar a entrada. Usaram sons, luzes e até galhos para assustar os invasores, que acabaram desistindo. A vitória teve um custo: Davi machucou o braço, e Caramelo ficou exausto. Mas a vila celebrou a resistência. O protetor estava ali, firme, enfrentando os perigos ao lado dos seus. Ana, emocionada, percebeu que o sucesso do projeto não vinha de avanços tecnológicos ou descobertas científicas, mas do esforço coletivo, da união e da conexão espiritual que aquela vila cultivava com a natureza. Caramelo era o elo visível, mas todos estavam envolvidos na luta pelo equilíbrio. A vila havia recuperado a tranquilidade, mas Ana sabia que a luta estava longe do fim. A resistência ao projeto da estrada dava espaço para um outro desafio, mais silencioso e inesperado. Caramelo, que desde sempre tinha uma ligação especial com a floresta, começava a demonstrar um comportamento que despertava novas dúvidas na equipe de moradores. Naquela manhã abafada, Caramelo não saiu para o seu habitual passeio matinal. Ele estava inquieto, andando em círculos e olhando fixamente para um ponto específico da mata. Seu corpo inteiro vibrava com tensão. Ana se aproximou devagar, tocando sua cabeça, tentando acalmá-lo, mas o cachorro não relaxava. Parecia que algo muito grande estava para acontecer. Naquele momento, um rumor se espalhou pela vila e pessoas relataram ter visto uma enorme sombra se mover entre as árvores, uma forma que lembrava uma anaconda. A história parecia saída de um mito, mas a inquietação no ar era palpável. Ana reuniu o grupo da brigada do Caramelo para discutir o que fazer. Era preciso entender se aquilo era apenas uma alucinação coletiva, fruto do medo da mudança, ou se havia realmente algo grande escondido na floresta. Com equipamentos básicos, lanternas, rádios, binóculos e câmeras, o grupo se preparou para explorar a área próxima ao antigo altar. Caramelo, naturalmente, era o líder da expedição. Ele farejava o ar, caminhava atento e mostrava o caminho como se conhecesse o território melhor do que qualquer mapa. No caminho, Ana percebeu como a floresta mudava sutilmente. As folhas pareciam mais brilhantes, os sons dos pássaros mais intensos. A sensação de que algo antigo estava ali, observando, ficava cada vez mais forte. Durante a caminhada, Caramelo parou abruptamente diante de uma pequena gruta escondida entre as raízes de uma figueira. Ele latiu baixo, e a equipe sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ana se aproximou, iluminando o interior com a lanterna.
No fundo, havia inscrições antigas, símbolos desconhecidos e marcas que pareciam ter sido feitas por uma criatura com garras grandes e curvas, talvez a própria anaconda. Era um sinal claro de que aquela não era uma floresta comum, mas um lugar de mistérios profundos, ligado a lendas indígenas. De repente, um som ecoou pela gruta, um sibilo suave, quase musical. Todos se calaram. Caramelo olhou para trás, em alerta. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo naquelas vozes, algo que transcendia a compreensão. O cachorro avançou com cautela, e Ana decidiu segui-lo. Na entrada da gruta, uma cobra enorme, de escamas brilhantes e olhos penetrantes, descansava. Ela não atacava, apenas observava. Era a anaconda da lenda. Em um gesto inesperado, a cobra enrolou-se em torno do tronco próximo, levantando a cabeça e emitindo um som baixo, quase uma canção. Ana teve a sensação de que aquela criatura era uma guardiã, um símbolo da própria floresta. Caramelo latiu suavemente, como se respondesse. Ana entendeu, a anaconda não era uma ameaça, mas um convite para compreender os segredos da natureza. Durante os dias seguintes, Ana estudou as inscrições da gruta, enquanto Caramelo continuava sua vigília. Ela percebeu que aquelas marcas narravam a história de um pacto antigo, um equilíbrio entre os humanos e a floresta, que deveria ser mantido para que a vida prosperasse. Mas o pacto estava ameaçado. O avanço da civilização, a construção da estrada e o desrespeito à natureza colocavam tudo em risco. Ana sabia que precisava agir rápido. Na vila, a notícia da anaconda circulou rapidamente, dividindo opiniões. Alguns acreditavam que era uma lenda, outros viam ali um sinal divino. Dona Lourdes insistia, essa é a verdadeira protetora da floresta. Nós devemos aprender a ouvir. Ana organizou encontros para compartilhar suas descobertas e tentar unir os moradores em torno daquela nova missão. Porém, a pressão política e econômica para a construção da estrada aumentava. Empresários da cidade vizinha ameaçavam com ações legais, e o prefeito parecia cada vez mais inclinado a liberar a obra. Ana sentia que o tempo estava acabando. Foi então que, em uma noite de lua cheia, Caramelo desapareceu novamente. Desta vez, ele sumiu com a pedra azul, o amuleto que simbolizava a conexão com a floresta. A vila entrou em pânico. Ana e Davi organizaram uma busca intensa, mas não encontraram pistas. Dias depois, Ana recebeu uma mensagem anônima. Era um convite para uma reunião secreta na floresta, perto da Gruta da Anaconda. Decidiu ir, acompanhada de Davi. Lá, encontrou um grupo de pessoas, entre moradores e visitantes, que acreditavam na importância de proteger aquele lugar sagrado. Foi o início de um movimento que buscava garantir a preservação da floresta, não só para a vila, mas para toda a região. Caramelo reapareceu no dia seguinte, com a pedra azul entre os dentes. Parecia exausto, mas feliz. Ana o abraçou, sentindo que aquela ligação era mais forte do que qualquer palavra. A manhã seguinte à reunião secreta começou com uma calmaria incomum. O ar parecia mais fresco, os sons da floresta mais nítidos, como se a própria natureza estivesse em sintonia com a nova esperança que se formava na vila. Ana observava Caramelo descansar perto do altar, segurando a pedra azul entre as patas, enquanto o sol penetrava timidamente entre as copas das árvores. A pedra, desde o momento em que tinha sido recuperada, parecia irradiar uma energia suave e constante. Ana sentia que ela não era apenas um objeto, mas um elo entre passado e presente, natureza e humanidade. Naquela manhã, Ana reuniu o grupo da Brigada do Caramelo para traçar um plano que pudesse consolidar o movimento de proteção à floresta. O objetivo era claro, conseguir apoio oficial para a criação do santuário ecológico, estabelecer regras rígidas de preservação e impedir a retomada da construção da estrada. Obstáculos no caminho, porém, os desafios eram muitos. O primeiro obstáculo veio da burocracia. Os órgãos ambientais da região, apesar de inclinados à preservação, exigiam uma série de documentos, estudos técnicos e comprovações científicas que demorariam meses para serem produzidos. O prazo para iniciar a obra da estrada, entretanto, estava se aproximando rapidamente. Além disso, a pressão dos empresários locais aumentava.
Eles usavam sua influência para tentar convencer autoridades e moradores céticos de que o desenvolvimento econômico da região dependia do avanço da estrada, prometendo emprego e modernização. Ana sabia que teria que enfrentar não apenas questões ambientais, mas também interesses políticos e sociais profundamente enraizados. Caramelo, sensível às tensões, mantinha-se sempre alerta, pronto para avisar qualquer ameaça. O papel dos rituais ancestrais inspirada pelas descobertas na Gruta da Anaconda, Ana decidiu incluir os elementos culturais indígenas no movimento. Organizou uma cerimônia tradicional no altar do Círculo de Pedras, convidando os moradores a participar e renovar o pacto ancestral de proteção à floresta. Dona Lourdes, com sua sabedoria, conduziu o ritual, explicando o significado de cada símbolo, cada gesto. A cerimônia foi um momento de conexão profunda, que fortaleceu os laços entre a vila e a natureza. Ana percebeu como aquele resgate cultural impactava as decisões e o comprometimento das pessoas. À subida da esperança com o apoio crescente da comunidade, Ana iniciou a coleta dos dados científicos necessários. O historiador visitante se ofereceu para ajudar a documentar as descobertas arqueológicas e culturais da área. Jovens voluntários da Brigada do Caramelo aprenderam a usar equipamentos de medição e a registrar informações ambientais. Caramelo, sempre presente, tornou-se um símbolo vivo dessa união entre ciência, cultura e natureza. Porém, nem tudo caminhava sem percalços. Reviravolta média e a desconfiança dos novos moradores. Alguns moradores mais novos da vila, atraídos pelas promessas de progresso, começaram a questionar o projeto do santuário. Alegavam que o atraso na estrada prejudicava o comércio e o desenvolvimento local. A insatisfação cresceu, e pequenos conflitos começaram a surgir nas reuniões. Ana precisou mediar essas tensões, mostrando que a preservação não era um obstáculo, mas um caminho para um desenvolvimento sustentável. Caramelo, por sua vez, evitava esses conflitos, buscando sempre consolo na natureza. Uma nova descoberta durante uma expedição para ampliar o território protegido, Ana e Davi encontraram uma nascente de água cristalina, escondida entre as pedras e a vegetação densa. A nascente, que não constava nos mapas oficiais, era uma fonte vital para a vila e para a fauna local. A descoberta trouxe uma nova esperança. Se conseguissem comprovar a importância daquela área para o abastecimento de água, teriam mais um argumento forte para proteger a floresta. A notícia se espalhou rápido, reforçando o movimento de preservação. Pequena reviravolta, o desaparecimento temporário da Pedra Azul. Em meio aos preparativos para a entrega dos documentos oficiais, a Pedra Azul desapareceu misteriosamente do altar. O pânico tomou conta da vila. Caramelo, que sempre guardava o amuleto, mostrou-se incomodado e inquieto. Após uma busca intensa, a pedra foi encontrada enterrada próximo à nascente, como se alguém tivesse tentado ocultá-la para enfraquecer a união do grupo. O incidente revelou a existência de opositores invisíveis, dispostos a sabotar o movimento. O conflito interno de Ana. Enquanto isso, Ana lutava com um conflito interno profundo. Sua dedicação total ao santuário a afastava da família e dos amigos. Ela se sentia culpada pelo tempo que não passava com sua irmã doente e pelo isolamento social crescente. Esse conflito emocional a tornava mais humana, mais vulnerável, e a obrigava a buscar equilíbrio entre sua missão e sua vida pessoal. Caramelo foi seu conforto constante, oferecendo companhia e proteção nas noites difíceis. Reviravolta grande e a invasão de máquinas. Apesar de todos os esforços, em um dia de neblina densa, máquinas começaram a entrar na região da floresta, anunciando o reinício da construção da estrada. O choque foi imenso. Moradores se mobilizaram imediatamente. Ana liderou uma manifestação pacífica, bloqueando a passagem das máquinas. Caramelo latia firme, encorajando a todos. Foi um momento decisivo para o movimento, ou a vila resistia unida, ou a floresta estaria condenada. Subtrama, a amizade de Ana e Davi. Nesse contexto, a amizade entre Ana e Davi se aprofundou. Eles compartilhavam sonhos, medos e esperanças. Davi, que havia perdido muito em sua infância, via em Ana uma força inspiradora. Juntos, planejaram estratégias para fortalecer o movimento e proteger a vila. Caramelo, sempre presente, era o elo que os unia.
A vitória gradual com o aumento da pressão social, a mídia local começou a divulgar a história da vila e do santuário ecológico. Jornalistas e ativistas se uniram à causa, trazendo atenção para o conflito. Autoridades ambientais passaram a revisar o projeto da estrada, adiando as obras para realizar novos estudos. Cada pequena vitória exigia esforço, noites em claro e sacrifícios pessoais. Ana sabia que o caminho era longo, mas estava determinada a vencer. Reviravolta média, no encontro com um novo aliado. Durante um encontro em uma conferência ambiental, Ana conheceu um especialista em preservação florestal, que se ofereceu para ajudar com estudos avançados e lobby político. Esse apoio representava uma nova esperança, mas também aumentava as expectativas e responsabilidades. Ana sentiu o peso do momento. Elementos culturais e impacto. A tradição dos rituais indígenas continuava sendo um pilar importante para as decisões da vila. A celebração do equilíbrio com a natureza guiava não apenas as ações práticas, mas o sentimento coletivo de pertencimento e respeito. Esses elementos culturais fortaleciam o movimento, tornando-o único e autêntico. Pequena reviravolta. Da tempestade que quase destruiu o altar. Em meio à temporada de chuvas, uma tempestade forte atingiu a vila, ameaçando destruir o altar ancestral. Moradores correram para protegê-lo, e Caramelo, mesmo cansado, liderou a defesa do espaço sagrado. A tempestade serviu para unir ainda mais o grupo, mostrando que a natureza também exigia cuidado e respeito. O capítulo encerra com a vila mais unida do que nunca, apesar das dificuldades. Ana e Caramelo continuam firmes, sabendo que a luta pela preservação da floresta é também uma luta pela alma daquele lugar. As semanas seguintes trouxeram uma tensão crescente à vila. A ameaça da estrada ainda pairava no horizonte, mas o espírito de resistência estava mais vivo do que nunca. A cerimônia indígena no altar e o fortalecimento do movimento ecológico haviam unido a comunidade de um jeito que poucos esperavam. Ana passava os dias dividida entre as reuniões na prefeitura, os trabalhos de campo na floresta e as longas conversas com Davi e os jovens da brigada do Caramelo. Caramelo, por sua vez, parecia carregar um peso invisível, como se guardasse um segredo que ninguém ainda tinha descoberto. O sinal na noite. Numa noite silenciosa, quando o céu estava limpo e as estrelas brilhavam como nunca, Ana foi despertada por um som estranho. Era um chamado, um sussurro vindo da floresta que parecia chamar seu nome. Ela se levantou, vestiu uma jaqueta leve e saiu silenciosamente da casa. Caramelo a seguiu, seus olhos brilhando no escuro, atentos a cada movimento. A caminhada os levou até o altar, onde Ana percebeu que algo havia mudado. A pedra azul estava brilhando intensamente, emitindo uma luz suave e pulsante. Ela tocou a pedra, e um calor agradável percorreu seu corpo. De repente, uma figura apareceu ao seu lado, uma mulher de aparência serena, com roupas tradicionais indígenas, adornada por pinturas e penas. A aparição da guardiã. Ana sentiu o coração acelerar. A mulher sorriu e falou com voz calma e firme: "Sou a guardiã da floresta. Vim para mostrar que o equilíbrio está em suas mãos, mas que ele exige coragem e sabedoria." Caramelo rosnou suavemente, como se reconhecesse a presença. A guardiã explicou que a anaconda não era apenas uma criatura, mas um símbolo vivo da força da natureza que protege o santuário. Ela revelou que Ana e Caramelo haviam sido escolhidos para restaurar o pacto ancestral e manter a harmonia entre os homens e a floresta. Ana sentiu um misto de medo e esperança. A missão de Ana. A guardiã entregou a Ana um pequeno amuleto, feito de madeira e pedras, que simbolizava a responsabilidade que ela agora carregava. Explicou que o movimento do santuário precisava ser ampliado, envolvendo outras comunidades vizinhas e alcançando o coração das cidades. A floresta é a vida, disse a guardiã, se quem a protege, protege o futuro. Antes de desaparecer, a mulher recomendou cautela, pois haveria forças que tentariam impedir essa missão. Ana acordou na manhã seguinte com a certeza de que sua luta não era apenas local, mas um chamado maior. Reviravolta média. No desafio político. Com renovada determinação, Ana levou a notícia da guardiã para o grupo. Alguns ficaram receosos, outros inspirados. No entanto, a prefeitura marcou uma reunião decisiva para discutir o projeto da estrada. O prefeito, pressionado pelos empresários, parecia inclinado a autorizar o avanço. Ana sabia que precisava de mais argumentos e aliados.
À força das parcerias ela entrou em contato com um especialista em preservação que conhecera na conferência ambiental. Juntos, organizaram uma campanha de conscientização que incluía palestras, vídeos e ações nas redes sociais, alcançando um público maior. Caramelo virou estrela nas redes, com vídeos mostrando seu papel de protetor da floresta e símbolo de resistência. A repercussão foi crescente, e até artistas locais se envolveram, ajudando a chamar a atenção para a causa. Obstáculos na comunidade. Enquanto isso, dentro da própria vila, a insatisfação dos moradores ligados ao progresso continuava. Ana percebeu que era preciso diálogo, paciência e empatia para superar esses desafios. Ela organizou rodas de conversa para ouvir as preocupações, apresentar soluções e mostrar como a preservação poderia trazer benefícios econômicos, como o turismo ecológico e a produção sustentável. Caramelo era o mediador silencioso, com sua presença calma e segura. Pequena reviravolta. O desaparecimento do amuleto. Num momento de tensão, Ana percebeu que o amuleto dado pela guardiã havia sumido. Ela sentiu um vazio e uma ansiedade que não podia explicar. Após uma busca exaustiva, encontrou o amuleto no fundo do riacho, quase coberto por folhas. Esse evento a fez refletir sobre as dificuldades da missão e a importância de nunca desistir. A descoberta da fauna rara. Durante uma expedição para mapear a área protegida, Davi e a Brigada do Caramelo encontraram uma espécie rara de pássaro, conhecida por ser um indicador da qualidade ambiental. A descoberta foi celebrada pela comunidade científica e pela imprensa local, reforçando o valor do santuário. Ana usou essa informação para fortalecer os argumentos contra a estrada. Reviravolta grande e a tentativa de descredibilização. Porém, nem todos queriam o sucesso do movimento. Um grupo ligado a interesses econômicos iniciou uma campanha para desacreditar Ana, espalhando boatos e questionando sua competência. A pressão psicológica aumentou, e Ana sentiu o peso do isolamento. Caramelo foi seu apoio mais fiel, oferecendo conforto nas horas difíceis. A subida da vitória. Com a ajuda do especialista e do historiador, Ana conseguiu organizar um dossiê completo sobre o santuário, apresentando dados científicos, culturais e sociais. Na reunião final com o prefeito e vereadores, Ana fez um discurso emocionado, destacando a importância da floresta para as gerações futuras. A comunidade estava unida, e Caramelo, ao seu lado, era o símbolo da resistência. A grande decisão. Após horas de discussão, o prefeito anunciou a suspensão definitiva da construção da estrada naquela área, reconhecendo o valor do santuário ecológico. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria e abraços emocionados. Ana sentiu o coração explodir de felicidade, sabendo que a luta havia valido a pena. O renascimento da vila. Nos meses seguintes, a vila floresceu. O santuário tornou-se referência na região, atraindo visitantes interessados na cultura, na natureza e na história daquele lugar. Ana, Davi e Caramelo continuaram sua missão, agora com novos desafios e oportunidades. A relação entre humanos e natureza havia sido restaurada, e a floresta, protegida pela anaconda e pelo cachorro Caramelo, respirava aliviada. A decisão da prefeitura de suspender a construção da estrada não foi o fim da batalha, mas um marco significativo na história da vila. Nos dias que se seguiram, Ana sentiu a energia da floresta mais viva do que nunca. O santuário ecológico começava a ganhar forma, um espaço onde a natureza e a cultura se entrelaçavam em perfeita harmonia. Caramelo, fiel como sempre, percorria os arredores com a mesma atenção vigilante, como se sentisse a respiração da floresta e sua vulnerabilidade. O crescimento do santuário. Com o novo status da região, a vila passou a receber visitantes de diversas partes do país. Ambientalistas, turistas, estudantes e pesquisadores vieram conhecer a área protegida e aprender sobre a história que Ana e seu grupo haviam resgatado. Davi, agora um guia oficial, mostrava os locais sagrados, o altar ancestral, a nascente escondida e as trilhas da anaconda. Ana, por sua vez, ministrava oficinas sobre preservação ambiental e cultura indígena, resgatando práticas antigas que respeitavam o equilíbrio natural. A presença constante do cachorro Caramelo, símbolo da resistência e esperança, encantava a todos. Reviravolta média. O retorno dos empresários. Porém, nem todos haviam desistido. Alguns empresários, frustrados com a suspensão da obra, começaram a articular novas estratégias para avançar seus interesses econômicos na região.
Tentaram comprar terrenos próximos ao santuário, investir em projetos alternativos e influenciar políticos com promessas de desenvolvimento. Ana percebeu que a vigilância precisava ser redobrada para proteger o que haviam conquistado. A nova aliança para fortalecer a defesa do santuário, Ana buscou parcerias com ONGs ambientais nacionais e internacionais. Essas organizações enviaram especialistas para auxiliar em estudos e monitoramento da área. Além disso, um grupo de voluntários urbanos se mobilizou para promover campanhas de arrecadação e divulgação nas redes sociais, ampliando o alcance da causa. Caramelo, naturalmente, tornou-se mascote oficial dessas ações, aparecendo em fotos e vídeos que mobilizavam milhares de pessoas. Obstáculos técnicos e ambientais. O trabalho no santuário não era simples. A manutenção das trilhas, o combate a pragas e o monitoramento da fauna exigiam esforço diário. Muitas vezes, a equipe enfrentava dificuldades como tempestades repentinas, caminhos alagados e equipamentos que precisavam de reparos constantes. Davi e os jovens da Brigada do Caramelo passaram a se especializar em manejo ambiental, aprendendo técnicas para garantir a preservação sem interferir no equilíbrio natural. Pequena reviravolta, a doença da irmã de Ana. Enquanto isso, a irmã de Ana enfrentava um agravamento em sua condição de saúde, o que trouxe uma carga emocional pesada para a protagonista. Ana precisava dividir sua atenção entre a missão na floresta e os cuidados familiares, sentindo-se culpada e preocupada. Caramelo, como sempre, oferecia conforto silencioso, estando ao seu lado nas noites mais difíceis. A jornada do conhecimento. Ana decidiu que para garantir o futuro do santuário, precisava educar as novas gerações. Organizou parcerias com escolas locais para incluir no currículo aulas sobre sustentabilidade e cultura ambiental. O cachorro Caramelo foi integrado às atividades, participando de encontros e passeios educativos, encantando as crianças e despertando nelas o amor pela natureza. Reviravolta grande. O incêndio na mata. Em uma tarde quente e seca, uma pequena faísca provocou um incêndio que ameaçou avançar pelo santuário. O fogo assustou a todos e mobilizou imediatamente a comunidade. Ana, Davi, a Brigada do Caramelo e os moradores trabalharam arduamente para conter as chamas. Caramelo, com seu faro apurado, ajudava a localizar focos de incêndio. Apesar do esforço coletivo, uma parte da vegetação foi atingida, causando um impacto profundo no ecossistema local. As consequências e a reconstrução. O incêndio serviu como um alerta sobre a fragilidade do ambiente. Ana aproveitou para mobilizar recursos para a recuperação da área, plantando mudas nativas e criando campanhas para evitar futuros acidentes. A dor pela perda da mata foi grande, mas também reforçou o compromisso da vila com a preservação. Caramelo, sempre símbolo de resistência, continuava a inspirar o grupo. Subtrama: o laço entre Ana e Caramelo. Ao longo desse período, a relação entre Ana e Caramelo se tornou ainda mais profunda. Eles compartilhavam não só a missão, mas também momentos de vulnerabilidade. Ana aprendia a interpretar os sinais do cachorro, entendendo quando ele estava inquieto ou alerta. Caramelo, por sua vez, parecia captar as emoções dela, oferecendo consolo ou incentivo. Essa conexão emocional era fundamental para a força da protagonista. A visita dos anciãos. Alguns líderes indígenas de outras regiões visitaram a vila para conhecer o santuário e compartilhar saberes ancestrais. Eles trouxeram histórias, rituais e ensinamentos que enriqueceram ainda mais a cultura local. A troca de conhecimentos fortaleceu o movimento, mostrando que a luta pela preservação era universal. Reviravolta média. E a crise financeira. Com o aumento das atividades, os recursos começaram a se tornar escassos. A manutenção do santuário e o suporte à comunidade exigiam investimentos que nem sempre estavam disponíveis. Ana e Davi tiveram que encontrar soluções criativas para arrecadar fundos, organizando feiras, eventos culturais e parcerias com empresários conscientes. O esforço para equilibrar orçamento e necessidades foi constante. A conquista da comunidade. Apesar dos desafios, a vila sentia-se mais forte e unida do que nunca. Os moradores, antes divididos, agora participavam ativamente do santuário, conscientes da importância da floresta para sua sobrevivência e bem-estar. A presença de Caramelo, que caminhava livremente entre todos, era um símbolo dessa união. O futuro promissor. Ao final do ano, o santuário ecológico consolidou-se como um exemplo de resistência, cultura e sustentabilidade.
A vila prosperava sem abrir mão de seus valores, e Ana sentia que seu sonho estava se tornando realidade. O cachorro Caramelo, herói silencioso, continuava a guardar aquele espaço, lembrando a todos que a proteção da natureza é uma missão de todos. O sol despontava lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A vila despertava sob um ar renovado, carregado de esperança e gratidão. A longa jornada de luta, resistência e amor pela floresta chegava a um momento decisivo, mas não um fim e um novo começo. Ana caminhava pela trilha do santuário, acompanhada por Caramelo, que seguia com passos firmes, o olhar atento à sua volta. Cada passo parecia um testemunho de tudo que haviam vivido, dos desafios enfrentados e das vitórias conquistadas. A celebração da união na praça central da vila, uma grande festa estava sendo preparada. Moradores, indígenas, ambientalistas, visitantes e parceiros de diversas partes do país reuniam-se para celebrar a vitória na defesa do santuário ecológico. O altar ancestral fora cuidadosamente decorado com flores silvestres, fitas coloridas e pedras brilhantes. Uma cerimônia tradicional abriria o evento, unindo passado e presente em um ritual de respeito à natureza. Ana sentia o coração bater forte. Tudo parecia conspirar para aquele momento de paz e celebração. A recompensa do esforço Davi organizava as atividades, coordenando os grupos de jovens que participavam da Brigada do Caramelo. Eles estavam animados, pois sabiam que aquele era o resultado do empenho de meses de trabalho duro. Caramelo circulava entre as pessoas, recebendo afagos, elogios e reconhecimentos. Ele era mais do que um cachorro, era o símbolo vivo da esperança, da luta que uniu tantas mãos e corações. Reviravolta grande e a proposta inesperada durante a cerimônia, um representante de uma importante instituição ambiental nacional se aproximou de Ana. Com respeito e admiração, propôs que o santuário fosse reconhecido oficialmente como área de conservação permanente, com apoio financeiro e técnico. Essa notícia, inesperada até para Ana, trouxe uma nova dimensão ao projeto. Era a confirmação de que o esforço local ecoava no cenário nacional. O sacrifício que valia a pena, mas nem tudo vinha sem custo. Ana sentia o peso das noites mal dormidas, dos momentos longe da família e da irmã que ainda enfrentava dificuldades. Ela sabia que a missão exigia sacrifícios pessoais, mas também sentia que o apoio da comunidade e o amor por Caramelo lhe davam forças para seguir. Caramelo, por sua vez, permanecia sempre ao lado dela, um porto seguro nas tempestades da vida. A reconexão com a família em meio às comemorações, Ana encontrou um momento para visitar sua irmã. Levar o espírito de vitória para o lar trouxe uma alegria inesperada, fortalecendo os laços familiares. Ela percebeu que a luta pela floresta também era uma luta por um futuro melhor para quem ela amava. A proteção da cultura e da natureza. Os rituais indígenas ganharam destaque na festa, mostrando que a cultura ancestral era parte fundamental da preservação ambiental. O respeito às tradições, à sabedoria dos anciãos e ao equilíbrio natural havia sido o alicerce para a transformação da vila. Ana refletia sobre como a união entre ciência, cultura e natureza fora essencial para o sucesso do santuário. Pequena reviravolta, no desafio da sustentabilidade. Apesar da alegria, Ana sabia que a batalha pela floresta nunca terminaria. A sustentabilidade exigia trabalho constante, vigilância e educação contínua. Ela e Davi já planejavam novas ações para manter o engajamento da comunidade e garantir que o santuário continuasse sendo um exemplo. O compromisso da nova geração. Durante a festa, muitos jovens expressaram seu desejo de seguir os passos da Brigada do Caramelo, protegendo o meio ambiente e a cultura local. Ana sentiu um orgulho imenso ao ver que sua luta inspirava uma nova geração, pronta para enfrentar os desafios que ainda viriam. Caramelo, agora mais velho, parecia reconhecer esse legado. A tranquilidade da floresta. Nas horas finais do dia, Ana caminhou novamente até o altar, sentindo a brisa suave e ouvindo os sons da floresta, o canto dos pássaros, o murmúrio do riacho, o farfalhar das folhas. Ela percebeu que, apesar de tudo, a natureza permanecia forte e vibrante, pronta para se renovar. Caramelo sentou ao seu lado, compartilhando aquele momento de paz. A promessa para o futuro. Com o amuleto da guardiã pendurado no pescoço, Ana fez uma promessa silenciosa à floresta e a todos que acreditaram no sonho de continuar lutando, cuidando e amando aquele santuário, mantendo viva a chama da esperança.
O cachorro caramelo, seu fiel companheiro, levantou o focinho para o céu estrelado, como se também reafirmasse aquela promessa. O coração da floresta batia forte, pulsando vida, amor e resistência. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o felicidade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.